Os países que têm sistemas nacionais públicos, universais, saúde como direito, como Cuba tem, são países de no máximo 60 milhões de habitantes. O maior deles é a Inglaterra, tem 60 milhões de habitantes. O Sistema Nacional Público Inglês é um modelo sensacional, né? Uma inspiração para todos nós. Existe há mais de 60 anos, mas é de um país de 60 milhões de habitantes. Você pega os países que têm mais de 100 milhões, África do Sul, México, Brasil, Nigéria, China, nenhum deles tem como projeto buscar construir um sistema público universal e gratuito. A saúde como direito do Estado, como direito de todos e dever do Estado. Nenhum deles, né? Todos eles, o acesso universal é para a pessoa ou que ela tem um plano público de saúde ou um plano privado de saúde, né? Eu conversava com o ministro da Saúde da China, por exemplo, enquanto a nossa meta, quando estava no Ministério, a nossa meta era, por exemplo, citar um exemplo, a gente chegar a 100% de cobertura, 100 não, mas 80%, 90% da cobertura da população brasileira de saúde da família, ele falava que não, eu estou tentando chegar a 80% de vacinação, né? Ou seja, metas muito menos ambiciosas, né? Lógico que para um país daquele tamanho não é fácil, tá certo? Mas a China já teve um compromisso de um sistema público universal. Hoje ela não tem. A Rússia foi o primeiro país a afirmar um compromisso de ter um sistema público universal gratuito para todos. Foi a Rússia quando fez a Revolução Russa. De 89 para cá ela não tem isso mais como compromisso. Quando teve a queda, né, a abertura da Rússia, Gorbachev, a destruição do socialismo real, né, do que existia na Rússia. Então, esse desafio que a gente botou para o Brasil, essa frase que eu falei, saúde é um direito de todos e dever do Estado, que está na nossa Constituição, não tem nenhuma outra Constituição do mundo que tem essa frase. Então, quando a gente assumiu um desafio tão ousado de um país desse tamanho, que é um mercado, o Brasil é muita gente. Eu falei que nenhum país de 100 milhões tem o que o Brasil tem enquanto compromisso. O Brasil tem 200 milhões. Se a gente for pegar os 200 milhões, é que não tem mesmo. Esse compromisso que a gente assumiu de dizer o seguinte: vai ter um sistema público no país que vai oferecer da vacina até o transplante. O Brasil tem o maior programa nacional de imunização, o mais amplo programa nacional de imunização gratuito do mundo, de vacina, e o maior programa de transplante público do mundo. Nenhum país do mundo faz tanto transplante gratuito como o Brasil faz. Então, um país que assume esse desafio, ele mexe com muito interesse privado. Porque aquilo que seria um mercado aberto para você vender saúde, deixa de ser um mercado tão aberto assim. Passa a ter um parâmetro de comparação, regras reguladas, passa a ter uma disputa, né? Na medida... contar uma história aqui, o pessoal, várias pessoas aqui do Ceará conhecem o companheiro Odorico, né? Que hoje é deputado, tudo. O Odorico me contava assim, ele falava assim, que ele chegou a ganhar uma vez prêmio de associação comercial, quando ele era secretário de saúde de Quixadá. Prêmio da associação comercial, porque é o seguinte: a cada nova equipe de saúde da família que você ampliava no lugar, você reduzia a inadimplência do povo no comércio. Por quê? Quando o povo não tinha o médico de família lá, ele tinha que vender o bode para pegar o dinheiro com o bode para mandar a pessoa para vir aqui para a cidade, para Fortaleza, para ter o atendimento aqui. O médico de família lá, ele não precisava mais vender o bode para isso. Então, o que ele vendia o bode para pagar a conta da venda, da feira. E aí reduzia o número de pessoas inadimplentes no comércio, porque você ganha um prêmio da associação comercial, porque nunca o pessoal, né, passou a pagar tantas contas em dia porque o médico chegava lá, né? Ou quando o medicamento chega, é o desespero de dono de farmácia, é ou não é, né?
Porque o medicamento gratuito chega, passa a gastar menos na farmácia, né? Então, esse desafio ousado que o Brasil assumiu mexe com muito interesse privado do Brasil e do mundo. Então, esse é o terceiro eixo do significado do golpe. O esforço deles de destruição do projeto de saúde como direito no Brasil é um esforço para abrir um mercado que hoje é conquistado pelo público para a sangria desatada do setor privado, para vender o que tiver que vender. Por exemplo, em São Paulo já tem um negócio lá chamado Doutor Consulta, não sei se vocês já viram. Outro dia eu estava no metrô, vou entrar no metrô, assim, no metrô está lá uma cabine, Doutor Consulta, consulta médica R$78, aceita todo tipo de cartão, parecia uma caixa eletrônica de banco, assim, aí tem os cartões, tirar até a foto, né? Ou seja, você destruir a atenção primária, destruir a unidade de base de saúde, destruir a atenção hospitalar, é começar a abrir um mercado enorme para qualquer iniciativa privada poder entrar. O Brasil já teve isso. Antes de existir o SUS, 60 milhões de brasileiros não tinham acesso a nada na saúde do Brasil. Porque se você não tivesse carteira assinada, você não tinha acesso ao serviço. Então essas pessoas, todas as pessoas, né, iam para a sangria desatada do privado, né? Então o SUS mexe nesse mercado. E é por isso que a iniciativa do tal Plano Popular de Saúde, que de popular não tem nada, né? É plano privado, interesse da empresa que vai montar, né? É por isso, por exemplo, o esvaziamento. O pessoal da Fiocruz não pode falar, eu posso falar. Estão tentando esvaziar com a capacidade produtiva de medicamentos e tecnologia da Fiocruz. A atual política do Ministério da Saúde é para esvaziar, né, a produção tecnológica da Fiocruz, o papel que Pharmanguinhos tem hoje de produção de vacina, de medicamento, está entrando na produção de biológicos, que é, né, a última escala aí, dos produtos tecnológicos mais novos, né? Por quê? Porque não interessa à indústria privada farmacêutica que um ator público como a Fiocruz tenha esse papel. Como estão tentando acabar com o projeto da Hemobras aqui em Pernambuco, porque não interessa quem produz hemoderivados, os fatores da hemofilia, que um laboratório público faça isso, manter isso só para o setor privado, né? As redes hospitalares, né? Então o terceiro significado do golpe brasileiro atual é destruir a ideia do Brasil ter um sistema público de saúde para que a saúde de vez vire uma mercadoria no Brasil. Hoje a gente vive uma tensão, que é uma tensão permanente. O Brasil, diferente, por exemplo, da Inglaterra, não vamos falar de Cuba, que teve revolução, vamos falar da Inglaterra, né? Quando foi criar o Sistema Nacional Público Inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, eles tomaram uma decisão, né? 95% da saúde na Inglaterra é pública, os hospitais são públicos, tomaram uma decisão política nesse sentido. Portugal, quando foi criar o seu Sistema Nacional Público, no final dos anos 70, né, processo de redemocratização, muito parecido com a nossa história do SUS, a rede lá era privada, das Santas Casas, acabou com isso, vai ser tudo público, né? O Brasil não, o Brasil convive até hoje com essa disputa permanente entre o público e o privado na saúde. O que esse governo quer fazer é desequilibrar essa disputa para abrir de vez para o privado, isso como um projeto de médio e longo prazo, né? Esse é o terceiro significado desse golpe. Por isso nós precisamos resistir fortemente a isso. E aí eu vou começar a minha segunda parte aqui, né? E para resistir a isso, e para reconstruir, e para reinventar o SUS, para, né, colocá-lo em processo permanente de transformação, eu acho que nós temos 4 grandes desafios. Um primeiro é um desafio que eu digo assim, um desafio político, no sentido de projeto de país. E nós da saúde temos muita responsabilidade nisso. Nos últimos
30 anos de construção do SUS, nós acabamos criando um ambiente nosso da saúde, onde só a gente participa, onde só a gente fala um negócio que só a gente entende, a gente usa a sigla que só a gente entende. E o SUS não foi uma construção só do setor da saúde. A saúde sozinha não teria conquistado a vitória da Constituinte de 88. O SUS surgiu num ambiente de redemocratização do país, de fortalecimento de um conjunto de movimentos e de uma noção de que a saúde não podia ser uma mercadoria. Daí que isso criou o caldo de cultura para que a Constituinte falasse, não, tem que ter a saúde tem que ser pública, não pode ser mercadoria, e a saúde tem que ter um sistema nacional que garanta, provenha para a população esse direito à saúde. Mas não foi a construção só da saúde. Eu acho que a gente, pelo esforço de construir o SUS, de gerenciar o SUS, de ampliar serviço, que é muita coisa para fazer, a gente foi se enfurnando cada vez mais entre nós, na saúde, e o investimento da construção do SUS deixou de estar no centro da agenda de desenvolvimento do país. Ou seja, a ideia de pessoas que não são da saúde, de começar a compreender o quanto que ter um sistema público nacional gratuito é importante também para o Brasil se desenvolver. Não é só para atender as pessoas, não é só para garantir o direito à saúde. Então essa noção de que saúde é desenvolvimento, de que investir em saúde é decisivo para que um país como o Brasil possa se desenvolver, crescer, gerar riqueza, gerar tecnologia, é uma noção muito forte que nós precisamos consolidar, porque sem ela, garantir os recursos necessários para ter a saúde. Porque custa caro. Não é fácil você construir um sistema nacional público de saúde, porque custa caro, vai ser cada vez mais caro por causa do envelhecimento, por causa das doenças crônicas, por causa da incorporação tecnológica. E é um esforço grande para um país de renda média como o Brasil. O Brasil não é um país rico ainda. Os países que têm sistemas nacionais públicos, os países europeus, tirando Cuba, os países europeus e Canadá são países de renda média alta, elevada. Então, tem uma riqueza na sociedade que é captada para garantir o sistema nacional público como direito. O Brasil é um país de renda média média. Então, e que está envelhecendo rapidamente. Então, para a gente garantir o sistema nacional público para todos, vai custar caro para o país. Para a sociedade brasileira compreender que vale a pena esse investimento, ela tem que estar muito convencida de que fazer isso é importante também para o Brasil se desenvolver e crescer mais. Então eu acho que esse é o primeiro grande desafio. A gente precisa tirar o debate da defesa do SUS só dos nossos espaços da saúde, ou da defesa da saúde pública só do nosso espaço da saúde. A defesa da saúde pública tem que ser assumida por outros atores, seja do movimento sindical, do movimento rural, do movimento popular, artistas, por isso também a gente também tem que ter a gente fala muito do SUS com orgulho, que a gente tem que ter orgulho do que nós fizemos, mas também a gente tem que ter muita senso de realidade, de que quando a gente fala SUS, o povo não está ouvindo tudo de bom que a gente está conseguindo sobre o SUS. Quando a gente fala em SUS, a pessoa pensa na fila, no pronto-socorro, na tragédia. Então o cara fala assim, por que eu vou defender esse negócio aí? É ou não é? Não é? Então, por que eu vou defender esse negócio que é tão ruim? Eu não. Então, por isso que eu falo cada vez mais em saúde, na saúde pública, do direito à saúde como essencial para o desenvolvimento. E aqui, para vocês saberem, já tem estudos que mostram, em vários países, desses artigos que eu falei, que eu vou deixar com vocês, tem o dado, tem a referência. Por exemplo, no Brasil, tem estudos que já consolidaram que a cada real investido em saúde retorna 1,7 para o cálculo do PIB. Ou seja, investir em saúde no Brasil significa gerar mais riqueza, crescimento.
gerando mais riqueza, crescimento econômico, você vai tendo a possibilidade de aumentar a renda e você vai tendo mais recursos para poder retornar para o sistema público, né? Por que isso? Porque a saúde, primeiro, ela mexe com uma coisa muito importante para um país como o Brasil, que é fortalecer o mercado interno de consumidores. Por quê? Porque a gente mexe, em primeiro lugar, com trabalhadores, e muitos trabalhadores. Saúde diferente. Nós estamos aqui no espaço rural, né? O pessoal sabe, esse negócio do agronegócio, antes o que era 100 pessoas para fazer uma atividade na área rural, os caras botam uma máquina lá, o que era 100 pessoas, precisa de um só para operar a máquina. É ou não é? Na saúde não tem jeito. Você cria uma máquina nova, às vezes você cria para operar aquela máquina mais 2, 3 pessoas novas, mais um técnico novo, né? A máquina não substitui a força de trabalho humano na saúde. Não é à toa que o campo da saúde são 12 milhões. 12 milhões de trabalhadores na área da saúde. Nós somos 10% da força de trabalho de nível superior do Brasil é da saúde. De cada 10 pessoas que tiverem que fazer um curso de nível superior e que estão sendo empregados trabalhando no Brasil, uma é de algum curso da saúde, né? Então significa que a gente tem uma força de trabalho muito presente em tudo quanto é lugar, muito capilarizada e de uma renda superior às outras. Quando você vai num pequeno município, em geral, tirando os coronéis da terra, tirando essas coisas que é fora da curva, tá certo? Mas você pega o nível médio lá, quem são os melhores salários ou os mais regulares? Em geral são profissionais da saúde, o médico, o enfermeiro, o dentista, né? Numa pequena comunidade rural, você vai lá na comunidade rural, o agente comunitário de saúde, em comunidades indígenas eu trabalhava, o agente comunitário de saúde era chefe da família, né? Porque tem um salário regular, injetando dinheiro na economia de forma regular, mensal, né? Então você investir, se você investe na saúde, você melhora a economia das famílias. Isso que eu brinquei que eu estava falando com vocês, o cara deixa de vender o bode para a pessoa ter que ir para outro lugar, né? Ou para comprar medicamento, ele pega aquele dinheiro, ele pode investir na melhoria da produção dele, né? Então, investir em saúde é circular a economia, né? Tem um componente mais importante disso ainda, que tem muito a ver com esse debate que está falando da Fiocruz. A saúde, ela impacta em 9% do nosso PIB. Para vocês terem ideia, o agronegócio é 2 a 3% do PIB, né? A demanda 9% do PIB. Não existe nação rica no mundo hoje que não tenha no complexo de indústrias e serviços da saúde um setor forte da sua economia. Fidel, o último convênio, o último recurso de Fidel que Cuba recebeu da União Soviética, 88, 89, Fidel, o governo cubano decidiu investir no quê? No Instituto de Biotecnologia. Porque ele vislumbrava o quê? Né? Que um setor forte da economia para qualquer país, qualquer nação do mundo, é o conjunto da economia em torno da saúde. Produção de medicamento, de tecnologia, de serviços, sistemas de informação em torno da saúde, né? Se você tem um sistema nacional público que dirige esses investimentos da saúde, você tem uma chance desses investimentos serem melhor distribuídos no país e com isso ajudar melhor o desenvolvimento de todo o país e não a concentração em regiões, né? É o significado, por exemplo, da expansão da Fiocruz pelo país, dos laboratórios de produção da Fiocruz não ficar só no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará tem uma planta em construção, né? De quando a gente fez os acordos, por exemplo, de incorporação tecnológica, não ficar só no eixo, não é só o Instituto Butantan, não é só a FUNED de Minas, né? O LAFEP de Pernambuco vai produzir medicamento, o Laboratório do Rio Grande do Norte vai produzir medicamento, aqui no Ceará
no Amazonas, no Paraná, né? Se você tem um sistema nacional público que constrói, que regula, constrói a política desses investimentos, você tem uma chance maior desses investimentos ajudarem a promover o desenvolvimento regional e local e não a concentração desses investimentos, né? Um último exemplo que tem a ver com isso. Vocês lembram da epidemia aí de febre amarela que nós tivemos ano passado, né? O Brasil de uma hora para outra teve que aumentar muito a sua vacinação de febre amarela, certo? Nós tivemos que vacinar muito mais gente do que a gente estava acostumado a vacinar. Isso fez com que a gente tivesse que usar mais das vacinas que a gente produz aqui para o Brasil do que vendê-la para o mundo, para a Organização Mundial de Saúde. Chegou uma hora que o mundo ia ficar sem vacina da febre amarela. A Organização Mundial de Saúde chamou o governo brasileiro, chamou a Fiocruz, teve que refazer o acordo, porque toda a produção da Fiocruz estava voltada para o mercado brasileiro, né? Você incorporar tecnologias, você deter a construção da tecnologia, pode ser decisivo para a soberania do seu país, né? O pessoal está falando aqui, já tem mais de 20 mil pessoas aqui acompanhando. Isso é decisivo para a soberania do seu país. Então não existe um país que queira ser soberano, que ele possa querer ditar os rumos do seu povo e não outro país, sem ele não deter parcelas importantes da tecnologia e do conhecimento na saúde.